and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Opa, boa tarde, meu amigo Saulo. Estou liberado aqui minha voz. Você está no mudo, não estou te ouvindo. Seu microfone. Seu microfone. Eu não estou te ouvindo, Saulo. Está no mudo. Olá, Flaviana, seja muito bem-vinda. Isabel também, que Deus te abençoe. Vou tentar aqui liberar o microfone do nosso amigo Saulo. Pronto, liberou. Liberado. Tudo em paz, Liberou. meu amigo? Tudo em paz. Tudo tranquilo, graças a Deus. Você estava com poder, aí você me transferiu o poder. Pronto, o E agora eu poder... transferi para você. Isso. Não, mas você continua como anfitrião. Deus abençoe vocês, é muito bom estarmos aqui, tá bom? São exatamente 16 horas e 59 minutos. Vamos já começar, tá bom? Com o nosso estudo, tá certo? Hoje eu convidei uma pessoa muito especial para fazer oração, certo? E eu acredito que vocês vão gostar dessa oração, viu? Oração do poder. Amém? Professor, Oi, meu querido. só lembrando aí o pessoal que a gente está ao vivo no YouTube também, no canal da Escola Bíblica aí, para você cumprimentar as pessoas que estão no YouTube agora. Acho que nós temos 4 pessoas assistindo pelo YouTube também. Perfeito, obrigado, grande Saulo. Você que está assistindo aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida a respeito do estudo, escreve aí no message, tá bom? E a gente vai, com certeza, pela palavra de Deus, que é o nosso guia de estudo, responder essas dúvidas, tudo bem? Meus amigos, eu quero fazer um apelo antes de começar, tá bom? Para você compartilhar aí no YouTube para 4 pessoas, tá? Você que está aí no YouTube, você vai compartilhar o link para 4 pessoas, tá bom? Romulo, eu vou compartilhar, mas não sei se ela vai assistir. Isso daí não é problema nosso, é do Espírito de Deus. Então, compartilha o link, você do YouTube aí, e você também no Zoom, tá? Compartilha o link aí para 4 pessoas. Se cada um compartilhar para 4 pessoas, nós vamos ter um número bem maior, tudo bem? Bom, meus amigos, que Deus abençoe. Acredito que deve estar passando aí a apresentação do estudo, correto? Então, esse é o nosso guia de estudo, que é Ensinos de Jesus, tá certo? E eu quero que você, aonde você esteja, você feche os seus olhos, tá bom? E eu vou pedir uma pessoa muito especial para fazer uma oração. Ela está aqui comigo, em casa, né? E o nome dela é Isabelle, tá certo? E ela vai fazer uma oração muito especial. Vou botar ela aqui pertinho de mim, para vocês poderem ver. É a minha filha. Estão vendo ela? Dá tchau para eles, Isabelle. Isso. A Isabelle vai fazer uma oração, tá bom? Então, feche os seus olhos e nós vamos pedir a Isabelle para orar ao Senhor nosso Deus. Pode orar, Isabelle. Obrigada pelo estudo, pela assiste, em nome de Jesus, amém. Amém. Ouviram aí, Saulo? Ouvi. Deus, uma bênção. Oh, que Amém. princesa. Rapaz, eu sou muito abençoado. Você conhece o Filipe o Evangelista? O Filipe o Aham. Evangelista, ele tinha 3 filhas que profetizavam.
Eu só está faltando mais uma. Ô, glória a Jesus. Amém. Aliás, ele tinha 4 filhas que profetizavam, né? Eu tenho 3. Bem É isso lembrado aí. aqui. Você que do YouTube aí pode acompanhar com a gente a lição. O tema é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Meus amigos, surgem diversas perguntas a respeito desse tema, muitas perguntas, não é? Sua volta será secreta? Sua volta não será secreta? A tribulação será antes da sua volta ou será depois da sua volta, não é? Quando Jesus voltar, ele vai ficar nessa terra ou ele vai levar a sua igreja para algum lugar? Haverá chance àqueles que ficarem para trás, se é que alguém vai ficar? Então, meus amigos, essas são as diversas perguntas que surgem a respeito desse assunto, tá? Meus amigos, como será a sua volta? De que maneira ele voltará? A nossa primeira pergunta está no nosso guia de estudo, e a pergunta fala exatamente de uma promessa, Saulo. Antes da sua partida, que promessa Jesus fez aos discípulos? Qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes, né? Antes da sua partida? Os discípulos estavam ali todos tristes, porque Jesus disse que ia para um lugar que eles não poderiam ir, e os discípulos estavam deprimidos mesmo. E Jesus olhou para eles e disse, olha, não fiquem tristes, ora, como é que eu não posso ficar triste, Senhor? Tu vais embora. E ele disse, olha, não se turbe o teu coração. E aquelas palavras foram palavras escolhidas, né? Foram palavras selecionadas. Imagine que você está no aeroporto e você vai se despedir, por exemplo, da sua família, não é? E aí, quais palavras que você vai encontrar para falar para suas famílias? Lamberto, Flaviane, quais palavras que você vai dizer? Jesus escolheu as palavras assim, minuciosa. O que eu vou dizer para eles? Então, Jesus disse o seguinte, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Olha aí, vou preparar-vos lugar. Então, ele consolou os discípulos, dizendo que ia preparar um lugar. Aonde? Na casa do Pai. Meus queridos, aonde é a casa do Pai? A casa do Pai será o nosso lar. Só que não será o nosso lar definitivo. Será nosso lar momentâneo. Nós vamos passar um período na casa do Pai. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3, diz que esse período é um período de 1000 anos. É o tema da nossa próxima lição. Você que está participando aí com a gente, não perca a próxima lição. A casa do Pai é o lugar que o Senhor foi preparar. Mas quando ele preparar esse lugar, a Bíblia diz no versículo 3 que ele voltaria e vos receberia para ele mesmo. Ou seja, a promessa que Jesus fez é que ele ia preparar um lugar, aonde? Na casa do Pai, e voltaria e levaria você, meu amigo, para morar com ele na casa do Pai. Amém? Que promessa maravilhosa. A Bíblia tem mais de 1000 promessas. E existem 2 classificações de promessa. Existe uma promessa condicional e uma promessa incondicional. A volta de Jesus, o que é que vocês acham? É uma promessa condicional ou é uma promessa incondicional? Quem quiser participar, pode participar, tá, meus amigos? Aqui é para todo mundo participar. Para Jesus voltar, ele depende de uma condição ou não depende de uma condição? Eu vou ajudar, tá? Não deveria, mas eu vou ajudar. A salvação é uma promessa condicional ou incondicional? A Bíblia diz, Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Então, é uma promessa condicional. E a volta de Jesus? Ela é uma promessa condicional ou uma promessa incondicional? O que é que vocês acham? Quem quiser falar aí, eu estou liberando aqui os microfones, tá? Pronto, quem quiser falar, pode falar, tá bom? A volta de Jesus. Flaviana, se quiser falar, pode falar, o microfone está liberado. Pode fazer a volta. Pronto. Lamberto, pode falar. Jesus, a volta dele é uma promessa condicional ou incondicional? O que é que vocês acham? Incondicional. A volta dele é incondicional. Perfeito. Parabéns aí. Quem acertou, meu amigo Lamberto, né? Parabéns. Exato. Por que é incondicional?
não depende, a volta de Jesus não depende das nossas condições. A volta de Jesus vai acontecer mesmo que eu acredite, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu esteja preparado, mesmo que eu não esteja preparado, mesmo que eu creia ou não creia, ele vai voltar. Não importa o que eu creio. Se eu disser, Rômulo, eu não creio, não acredito nisso, meu amigo, ele vai voltar. Você do YouTube, se você não acredita na volta de Jesus, eu lamento. Mesmo assim, ele vai voltar. Mas você que acredita, parabéns, porque ele vai voltar. Agora, quando ele vai voltar? A Bíblia diz o dia e a hora? Não. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas a volta de Jesus, ela aparece, sabe quantas vezes na Bíblia, meus amigos? A volta de Jesus aparece na Bíblia mais de 2.500 textos. Mais de 2.500 textos aparecem sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus foi pregado pelos anjos. Quando Jesus estava ali se despedindo dos apóstolos, 2 anjos se colocaram entre eles e disseram, olha, por que vocês estão admirados, professor Flávio? Seja bem-vindo. Olhando para este que foi assunto no céu, este que foi assunto no céu virá da forma como viste subir. Então, meus amigos, Jesus, ele foi elevado literalmente. Ora, ele virá literalmente. Jesus foi elevado em uma nuvem. Ora, ele virá numa nuvem. Os anjos pregaram isso para a gente. Jesus, quando foi elevado, ele foi escoltado pelos anjos. Então, ele virá escoltado pelos anjos. Os próprios anjos deram ênfase do retorno dele em Atos capítulo 1, versículo 9 e 10. Queridos, nós precisamos entender sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo é o maior evento, né, que nós aguardamos. A volta de Jesus é a maior de todas as profecias. E é a profecia mais esperada. Perfeito. Nossa segunda pergunta fala a respeito desse mesmo assunto. Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto? Sim ou não? Apenas os salvos vão ver Jesus voltar? É correto afirmar isso? Jesus, quando voltar, apenas algumas pessoas vão ver ele voltando? Isso é correto afirmar? É isso que a Bíblia diz? Não. Não, a Bíblia não diz isso. Não. A Bíblia fala como Jesus vai voltar, né, Lamberto? A Bíblia diz, professor Flávio, exatamente quando Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que a volta de Jesus é comparada a um relâmpago. Relâmpago é algo visível ou é algo invisível? Relâmpago Visível. é algo Visível. expresso ou é algo oculto? Evidente que relâmpago é algo visível, não é? E eu gosto muito do vidente da ilha de Patmos, porque quando ele fala da volta de Jesus, ele diz que a volta de Jesus virá e todo olho verá. Como assim, Rômulo? Sim, meu amigo Antônio, todo olho verá. Como todo olho verá, querida Marta? Meu amigo, se você estiver lá em Caucaia, eu digo até para você nem sair de casa, né? Mas se você estiver em Caucaia e meu amigo Saulo aí estiver lá em... Vou botar Saulo aqui lá para a China, tá? Mas cuidado com a China, querido. Ele está lá na China, dando um curso em mandarim. Será que seu homem é fraco? E aí, meu querido professor Flávio está tomando ali, comendo aquele chocolate delicioso ali na Suécia. Olha aí, rapaz, acaba legal, não botou para longe. Amém, viu? Olha só profetizando, né? Nesse mesmo instante, a Flaviana está no Japão. Meu amigo Lamberto está na Rússia. Né? A Martinha... Está na Rússia? Fala, eu vou ver aqui onde é que eu boto a Martinha, tá? A Martinha está lá na Austrália. Ô, glória, Marta, diga amém. Está lá na Austrália, mas não é com os tubarão não, viu, Marta? Você está lá vendo a paisagem. Nosso querido Antônio está nos Estados Unidos, né? A Nilza está ali, Argentina, naquele friozinho ali, a Isabel está num canto assim bem distante, vamos botar aqui no Polo Norte. Quer dizer que quando Jesus voltar, todos vão ver no mesmo instante, Rômulo? No mesmo momento, queridos. Olha o que a Bíblia diz, todo olho verá. Mas como isso vai acontecer, Rômulo? Meus queridos, isso é algo impressionante. Deus é especialista em fenômenos sobrenaturais. Deus já parou a circulação do Sol sobre a Terra por 2 vezes na Bíblia.
Então, Deus vai parar a rotação da Terra sobre o Sol e esse evento vai ser visualizado por todos. Aleluia! Que evento tremendo! Mas, tenha certeza de uma coisa. O final do texto diz que todas as tribos da Terra, poderíamos até aqui fazer uma atualização, né? Desse tribo aqui, poderíamos botar todos os países ou todas as nações da Terra ficarão felizes ou ficarão tristes quando Jesus voltar? Hein, Martinho? Ficarão felizes ou ficarão tristes? Quando Jesus voltar? Ficarão felizes. Ficarão felizes? O que é que o texto diz? Se lamentarão. Se lamentarão. Misericórdia. Amém. Se lamentarão. Ou seja, não vai haver festa quando o Filho do Homem voltar. Quando o Filho do Homem voltar, não vai haver comemorações. Vai haver o quê? Lamentação. Por que, Rômulo? Queridos, o profeta Amós, ele é mais claro nesse evento. Ele diz que a volta do Senhor será um dia de trevas. Olha o que é que ele diz aqui, Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejai o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz. De luz. Queridos, por que que o dia do Senhor será um dia de lamentação para os países e um dia de trevas? Por quê, meus queridos? Vocês já pararam para pensar? Você acha que o mundo hoje está pronto para receber Jesus quando ele voltar? Você acha que o mundo estava preparado quando ele veio a primeira vez? Não estava preparado. O mundo não está preparado. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece a luz, porque o mundo está em trevas. Meus amigos, a Bíblia diz em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que a luz veio ao mundo, mas o mundo desejou mais as trevas. Você sabia que todo aquele que opta por a luz, todo aquele que opta por seguir a verdade, passa por perseguições? Faça um exemplo disso. Faça um exemplo disso. Coloque na sua camiseta aqui, essa frase aqui, tá? Orgulho de ser hétero. Coloque na sua camiseta essa frase aqui, Orgulho de ser hétero. Você acha que você não vai passar por perseguição? Meu amigo, com certeza você vai, porque esse mundo aqui é um mundo de trevas. Por isso que o mundo vai se lamentar quando o Filho do Homem voltar com poder e grande glória. Saiba de uma coisa, esse assunto da volta de Jesus, ele é muito distorcido. Existem livros que falam sobre a volta de Jesus de uma forma distorcida. Esses livros aqui foram um best-seller, deixados para trás. Através deles foram feitos diversos filmes, como o filme de Nicolas Cage, O Apocalipse, onde ele interpretava um piloto de avião e, de repente, as pessoas começavam a desaparecer. De repente, aquelas pessoas temente a Deus já não estavam mais ali. Já viu na frase em algum carro, se você não encontrar o condutor desse veículo, provavelmente ele foi arrebatado. Já viu isso? Esta história do retorno de Cristo, de um arrebatamento secreto, ele é divulgado em muitas igrejas evangélicas. Nós já sabemos que quando Jesus voltar, todo olho verá. Nós já sabemos que quando Jesus voltar, será como um relâmpago. E por que que essas igrejas, Rômulo, acreditam em um arrebatamento secreto? Por que que essas igrejas acreditam que as pessoas vão começar a desaparecer? Eles têm base bíblica para isso? Queridos, não é só filmes. A própria novela da Record já falou sobre o Apocalipse e ela já colocou cenas do arrebatamento secreto. Nós precisamos entender se essa doutrina é bíblica ou não. Rômulo, se ela é bíblica, qual o texto que eles usam para fundamentar? Meu querido professor Flávio é da área de Direito, e com certeza quando ele peticionava, hoje ele dá aula nessa área, mas quando ele peticionava, ele tinha que fundamentar a petição. O que é o fundamento de uma petição? É a base legal, a lei, a jurisprudência. Agora, qual é a base da doutrina, Rômulo, do arrebatamento secreto? Queridos, um dos textos que eles usam demais é exatamente esse de Mateus, capítulo 24, versículo 40 ao 41. Eu vou pedir, por gentileza, para alguém ler esse texto para a gente, tá? Mateus, capítulo 24, versículo 40 e o versículo 41. Tá bom? Quem for ler, levante a mão aí, tá certo? Para eu poder liberar aqui o microfone. Meu amigo Lamberto vai ler o texto. Lamberto, aliás, por favor, pode ler, querido.
Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Perfeito, muito obrigado, meu querido. Então, esse é o texto que muitos usam para embasar exatamente a doutrina de um arrebatamento secreto. Meu amado, preste muita atenção. Você do YouTube, preste muita atenção. Esse texto aqui está dentro do contexto de Mateus 24. O Evangelho de Mateus, o capítulo 24 específico, ele é o Apocalipse no Evangelho. Vou repetir. Mateus 24 é a parte apocalíptica do Evangelho, falada por Cristo. Então, estas palavras aqui foram usadas por Jesus, não é? Ele falou exatamente esse texto aqui. Dois no campo, um será levado e outro será deixado. Duas no moinho, uma será levada e outra será deixada. O campo era exatamente o espaço de trabalho do homem e o moinho era o espaço de trabalho da mulher. Preste atenção nesses detalhes. A doutrina do arrebatamento secreto, ela está dentro de uma outra doutrina chamada dispensacionalismo. Para nós compreendermos o Apocalipse, nós temos que entender as correntes de interpretação. Existem várias, mas eu vou falar pelo menos 3 correntes de interpretações aqui. A primeira corrente de interpretação, para compreender o livro do Apocalipse, é a corrente historicista. A segunda corrente de interpretação, anote aí, tá, meu amigo? Minha amiga, que você está no YouTube, anote aí, tá? A segunda corrente de interpretação é a preterista. A terceira corrente de interpretação do livro do Apocalipse é a futurista, tá certo? Rômulo, me explica aí de uma forma bem sucinta e bem resumida o que representa essas 3 correntes. Perfeito. Historicista. A corrente de interpretação historicista afirmam que todas as coisas que ocorrem no livro do Apocalipse têm o seu papel na história. Tanto está relacionado o passado, como o presente, como o futuro. Essa é a primeira corrente, tá? Presta atenção qual dessas 3 é a mais coerente. A segunda corrente é a preterista. A preterista afirma que tudo que aconteceu no Apocalipse só foi para o passado. As 7 igrejas da Ásia só existiram no passado, que resumiu ali na besta, Apocalipse capítulo 13, o dragão de 7 cabeças. Eles interpretam como coisa relacionada ao antigo, só aos tempos de João. Essa é a corrente preterista. E a corrente futurista é exatamente essa daqui, ó, que tudo que acontece no Apocalipse está relacionado para o futuro. Para o futuro. Qual dessas é a mais coerente? A historicista, a preterista ou a futurista? As profecias têm o seu papel apenas no passado? As profecias têm o seu papel apenas no futuro? Ou a profecia tem o seu papel no presente, no passado e no futuro? Percebe que a historicista tem muito mais lógica? Então, a corrente que nós utilizaremos para compreender o livro do Apocalipse é a historicista, que é a mais coerente. Agora, qual é a corrente futurista? A corrente de interpretação futurista é exatamente a corrente que eu vou dizer para vocês. É o que pensa a maioria das igrejas evangélicas. E esta corrente futurista, ela tem seu fundamento na igreja de Roma, através de um padre chamado Francisco Figueira, certo? Através deste padre, foi que este homem, esse pastor chamado João Nelson Darby, foi que desenvolveu essa corrente chamada dispensacionalista, certo? E o que é que pensa desse dispensacionalista? Olha o que é que pensa a corrente dispensacionalista. Um arrebatamento secreto, a grande tribulação após o arrebatamento da igreja, ou seja, o arrebatamento secreto, a igreja vai ser arrebatada secretamente, antes da volta de Jesus. Isso é bíblico? Vamos já saber. A grande tribulação é depois da volta de Jesus. Isso é bíblico? Vamos já saber. Eles acreditam que o Estado de Israel, o templo lá, que hoje não é mais o templo, é uma mesquita, né? Ali vai ser reconstruído o templo. Então, tudo que acontece em Israel, para essa corrente aqui, tem um papel fundamental no desenrolar das profecias, certo? Eles acreditam que haverá um período de 7 anos,
e após o arrebatamento secreto da igreja, né, vai desvendar a questão da revelação do anticristo. Eles desconsideram o princípio de interpretação, que um dia é um ano, certo? Eles acreditam que o anticristo não é um sistema, é um indivíduo. Por exemplo, pode ser o primeiro-ministro da Rússia, pode ser aquele ditador lá da Coreia do Norte, né? Então, essas pessoas são pessoas chaves para eles poderem embasar suas doutrinas. O que mais eles acreditam? Eles acreditam também no milênio, certo? Agora, vamos lá, gente. O que é que a Bíblia fala, então, sobre o arrebatamento? Se é secreto, se a tribulação é depois da volta de Jesus ou se é antes, e se o anticristo é uma pessoa e não um sistema. Vamos ver se o que eles acreditam está na Bíblia. Vamos lá. Quem acompanhará Jesus na sua volta? Jesus vai voltar com quem? Com todos os anjos. Queridos, queridas, você acha que tem mais anjos no céu ou mais pessoas na terra? O que vocês acham? Eu acho que Meu deve ter amigo mais Saulo. anjos no céu. Tem mais anjos no céu. A Bíblia diz que lá no céu existem milhares e milhares. Existem muitos anjos no céu. Muito mais do que pessoas na terra. Fale, meu querido Saulo. Ô, meu querido, tá me ouvindo? Perfeito. Duas coisas. Primeiro, alguém tá com som alto e o pessoal tá reclamando do barulho de interferência. Então, eu acho que... Deixa eu ver aqui só quem E é. até meu celular. Eu acho que é Flaviana. Põe o microfone da Flaviana no mudo. É isso mesmo, acho que até tem alguém fazendo. Flaviana, né? Flaviana, põe o dela no mudo. Porque que Pronto. Pronto. Pronto, Flaviana. Você quer falar, minha amiga? Fale. É porque aqui onde eu moro, que eu estou ouvindo, né? Eu estou escutando a sua aula de Beberibe, eu moro aqui. Foi o Antônio que me deu o link, né? Passou para mim. Aqui onde eu moro, está perto de um bar e está tendo um barulho ali. Mas eu estou aqui no quarto, está trancado, ainda está barulhento. Tranquilo, Flaviana. Não. Tá É bom. compreensivo. É compreensivo, tá bom? Eu vou só desativar, porque aí você vai me ouvir, tá bom? Quando você precisar Tá falar certo. comigo, você levanta a mãozinha aqui, tá bom? Quem Tá precisar bom, falar tá comigo, ok. levanta a mãozinha. Tá certo? Beleza, Professor. show de bola. Pois não, meu querido Flávio. Saulo. Nós temos no YouTube nós estamos aqui com 12 pessoas no Zoom e no YouTube nós estamos com 13 pessoas assistindo nesse momento. Então a gente está até com um público maior lá no YouTube. Eu estou monitorando, até agora ninguém fez nenhuma pergunta lá. Alguns só fazendo alguns comentários aqui. O Clodomir comentou, a Arleuda comentou e o João Araújo também está participando, comentando com a gente lá no YouTube, tá bom? Perfeito. Obrigado, querido Saulo. Meus amados, quando o Senhor da Glória voltar, a Bíblia diz que ele voltará com todos os anjos. A Amém. Bíblia diz que quando ele voltará, vai ter silêncio no céu. Ora, se vai ter silêncio no céu, onde estarão os habitantes do céu? Aqui na terra. Não tem nada de secreto nisso. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, vai ter um terremoto tão grande que as montanhas vão ser abaladas. Ora, se as montanhas vão ser abaladas, imagine os edifícios. Queridos, quando o Senhor da Glória voltar, ele vai voltar com a sua glória. Ele se assentará no trono da sua glória. Então, ele não virá como servo, ele virá como Senhor dos senhores e ele virá como Rei dos reis. Queridos, preste muita atenção. Não tem nada de secreto nisso daí, queridos. A volta de Jesus, ela é o quê? Ela é visível e audível. Ela é gloriosa e triunfante. Ela é literal, ela é cataclismática e ela é súbita. Meus amados, não tem nada de secreto aí. Quando o Senhor da Glória voltar, ele voltará e todo olho verá. Mas, Rômulo, como entender, então, esse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41? Meus amados, preste muita atenção. Você do YouTube, preste muita atenção também. Quando você pegar na Bíblia alguma coisa difícil de compreender, a primeira coisa que você tem que ir é para o contexto, certo? Você que gosta da parte de português, é até um chavão, né? Um texto fora do contexto é um pretexto.
Então, se você pegar um texto aqui, você tem que ir para o contexto, meus amigos. Então, qual é o contexto de Mateus 24, 40 e 41? Ora, é o que vem antes. E o que é que vem antes? Vamos para a Bíblia. Jesus compara os dias da sua vinda com os dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. O dilúvio, ele aconteceu secretamente ou todo mundo percebeu? Não, lógico que é evidente que todos perceberam. O dilúvio foi apenas local ou ele foi universal? Queridos, não resta dúvidas que o dilúvio não foi local, ele foi universal. Já ouviu falar sobre fósseis? Não é? E lá na minha região, eu sou do Juazeiro do Norte, não sei se tem alguém de Juazeiro do Norte nos acompanhando aí, não é? Depois eu quero que você coloque aí no chat, da onde você está nos acompanhando. A Flaviana está nos acompanhando de Beberibe, né? Então, coloca aí de onde você está acompanhando, tá certo? Mas encontraram-se fósseis lá no Cariri, certo? Isso são provas que muitos arqueólogos afirmam que ocorreu um grande dilúvio no mundo inteiro. Então, se o dilúvio foi universal, a vinda do Senhor será universal. Meus amados, preste atenção. Preste atenção. Se a volta de Jesus será universal e não será secreto, então como entender esse texto, Romulo? Aquele texto que nós lemos, do versículo 40 a 41, não está se referindo à vinda dele no sentido de ser secreto, mas está se referindo à vinda do Senhor no sentido da salvação. Como assim, professor? A salvação, ela é coletiva ou ela é individual? O que vocês acham? Nós somos salvos por grupos ou nós somos salvos individualmente? Individualmente, né? Perfeito. Então, ali está dizendo que dois no campo, um está preparado e outro não está. Duas moendo, uma está preparada e outra não está preparada. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Por exemplo, lá na família de Ló, que também é comparado o tempo de Sodoma e Gomorra com a volta de Jesus, lá, Ló, quem foi que se salvou? Apenas Ló e suas duas filhas. A mulher se perdeu. Então, em uma casa, provavelmente um vai ser salvo e outro não. Como isso é predestinação? É? Lógico que não. Não é predestinação. Isso é a vontade e a decisão de cada um. Queridos, qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Você que quer subir quando Jesus voltar, vigie, filho. Vigie, filha. Mas não é para vigiar a vida dos outros, não, tá? É para vigiar a sua vida. Vigie. E estai-vos o quê? Apercebidos. Queridos, a salvação é individual. Então, você tem que estar vigiando. Rômulo, e as pessoas que ficam deixadas para trás? O que foi que aconteceu com os antediluvianos que foram deixados para trás? Olha aí o que foi que aconteceu. Eles foram o quê? Destruídos pelo dilúvio. Então, não existe segunda chance após a vinda de Jesus, filhos. Se os antediluvianos foram destruídos e apenas Noé, sua esposa, seus filhos, as mulheres dos seus filhos foram salvas, isso quer dizer, filhos e filhas de Deus, que aqueles que não tiverem entrado na arca, certamente se perderá. Eu quero fazer uma aplicação aqui, tá? A arca aí representa a graça de Deus. Nós estamos hoje no tempo da graça de Cristo. Nós precisamos da graça. Nós seremos salvos pela graça ou seremos condenados pela graça. Como assim, Romulo? Exatamente. Se eu sou salvo pela graça, a salvação é de graça. Mas se eu rejeito a graça, eu estou perdido. Presta atenção. Você não vai se perder, não é porque comete pecado, não, filho. Todos nós cometemos. Você certamente se perderá porque você rejeitou a graça de Deus. Eu quero fazer um apelo ao seu coração em nome de Jesus. Não rejeite a graça de Deus. A graça do Senhor hoje está batendo ao seu coração. A graça de Cristo hoje está às portas, filho. Se você fizer que nem os antediluvianos, infelizmente, você e também eu certamente pereceremos. Meus amados, o conselho é: estai-vos apercebidos. É isso que a Bíblia diz. Rômulo, se a volta de Jesus não é secreta, então o que é secreto? Sabe o que é secreto? Eu vou dizer bem baixinho, tá? O que é secreto, professor? A aparição do anticristo. Como assim? Satanás, ele vai transfigurar o próprio Jesus.
e ele vai aparecer e desaparecer. Onde é que está isso na Bíblia, professor? Mateus, dentro do contexto apocalíptico, falado por Cristo, versículo 23 ao 27. Já viu uma história dizendo que Cristo apareceu em Israel? Já viu essa história? Vou liberar aqui o microfone para nossa querida irmã Nilza, tá? Pronto, vou liberar aqui para ela o microfone. Ela levantou aqui a mãozinha. Deixa eu tentar aqui liberar. A volta de Jesus não será secreta, mas sim a vinda do anticristo. A vinda do anticristo será o quê? Secreta. Certo? Pedi para ativar o som. Tá ativado, querida Nilza? Tá não, não tá ativado ainda não. Pedi para ativar o som. Ok. Pronto. Deixa eu ver aqui. Não está me obedecendo. Você pode, por gentileza, colocar escrito aí, por gentileza, Nilza, sua pergunta, porque eu não estou conseguindo desativar o seu som. Tá bom? Não estou conseguindo. Tá certo? Mas quando eu voltar a conseguir, a gente vai te dar essa oportunidade, tudo bem? Então, a vinda do anticristo. A segunda vinda de Jesus. Pronto, ativou. Pronto. É Pode que falar. a minha não é uma dúvida. Eu acredito assim, na segunda vinda de Cristo, não haverá mais salvos ou só na primeira vinda de Jesus? Os restantes que ficar nessa terra, esses restantes não vão ser mais salvos ou só vai ser salvo só na primeira vinda de Jesus Cristo? Entendi a pergunta, tá? Perfeito, excelente pergunta. A pergunta dela é o seguinte: Rômulo, quando Jesus voltar e ele levar a sua igreja, ele não vai voltar secretamente, quem vai vir secretamente é o diabo, travestido de Jesus. Vai haver pessoas aqui após a segunda vinda de Jesus e terá essas pessoas a oportunidade de salvar? Boa, a pergunta dela é boa. Vou segurar a tua pergunta, já eu respondo, tá? Muito boa pergunta, que está dentro do nosso contexto aqui. Rômulo, então o que é que será secreto mesmo? De acordo com Mateus 24, 26, o que é secreto? A vinda do anticristo. Satanás. Satanás virá disfarçado de Cristo. Preste atenção. Ele vai pisar nessa terra, ele vai fazer milagres, ele vai fazer prodígios, ele vai fazer maravilha, ele vai fazer coisas que o próprio Jesus fazia. Como assim, Rômulo? Vai fazer milagres? Vai fazer milagres. Ele vai fazer milagres, pessoal. Pode ter certeza. Querido Saulo, estou tentando aqui lhe desbloquear. E pronto. Oi. Fale, querido, fale. Eu tenho duas perguntas do pessoal que está lá no YouTube. Faça, meu amado. A Arleuda está perguntando se essa questão, esse verso que fala uma pessoa será deixada e outra não, se é uma simbologia para a questão do que vai ser salvo ou do que vai se perder. E o Clodomir está perguntando se os sinais da volta de Jesus estão mais evidentes nos dias atuais. Bom, respondendo primeiro a pergunta da nossa irmã Arleuda, esses dois textos do campo e do moinho está falando não da vinda dele como será, mas da salvação, que a salvação ela é individual, tá certo? A salvação é individual, Arleuda, tá certo? Nem todo mundo está salvo. Em uma casa, o marido pode se salvar e a mulher pode se perder. Infelizmente, gente, em uma casa todo mundo pode se salvar ou todo mundo pode se perder, tá certo? E os sinais da volta de Jesus são claros e evidentes, sem sombra de dúvida. Eu trouxe aí sinais da volta de Jesus, Clodomir, que nós vamos estudar dentro da história. Quais foram os principais sinais que nos dão a entender que o seu retorno está muito próximo. Certo? Perfeito. Não esqueci a pergunta da Nilza, não, tá? Vou já responder. Queridos, muito cuidado com milagres, tá? Muito cuidado com prodígios. Sua fé não tem que estar baseada em milagre nem prodígios, porque Satanás vai andar como Jesus e ele vai fazer milagres e prodígios. Há quem diga que já viu Cristo lá em Israel. Eu já vi no YouTube pessoas testemunhando a aparição de Jesus em Israel. Mentira! Cuidado! Quando o Filho do Homem vier, todo olho verá. Não tem necessidade de você nem abrir a televisão. Lembra
a história que eu coloquei, eu botei meu amigo Saulo lá para a China, eu botei minha amiga Marta lá para a Austrália. Nesse exato momento, Jesus aparecerá. Filhos e filhas de Deus, preste atenção. Por que Jesus virá a segunda vez? Ele virá para retribuir. Preste atenção. Mateus 16, 27. Ele virá retribuir cada um conforme as suas obras. Queridos, queridas, Jesus vem trazer um galardão. Romulo, mas a salvação não é pela graça? Como é que ele vem trazer um galardão segundo as suas obras? Preste atenção. Quando se fala de salvação, de acordo com Efésios 2:8, é pela fé e pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Salvação é uma coisa. Quando o Filho do Homem voltar, ele vem trazer um galardão, certo? Para cada um conforme as suas obras. Quando eles falam essa expressão, cada um segundo as suas obras, eles sempre se referem em obras boas. Em obras boas. E qual é esse galardão? De acordo com Malaquias 3,16, lá fala de um livro chamado Livro da Memória. Esse livro da memória, depois nós vamos ler sobre os livros na Bíblia. Existem muitos livros na Bíblia, mas os três principais é o livro da memória, o livro da vida e o livro dos pecados. Querido, quando Jesus voltar, ele vai trazer um galardão. O que seria o galardão? Seria uma coroa. E essa coroa é a coroa da vida eterna, aquela coroa que Paulo falava. E nessa coroa existem estrelas. E cada estrela, Martinha, são as pessoas que você leva para Jesus. Amém? Cada pessoa que você compartilha esse link e ela aceita a Cristo, você é colocado uma estrela na sua cabeça. Diga amém. 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 Saulo, a sua ajuda aqui é importante, porque o que você faz aqui com esse canal, o que você faz com essa mensagem, vai retribuir um galardão para você. Não há salvo sem coroa e não há coroa sem estrelas. Certo? Então, Jesus ele vem trazer a coroa e vem trazer o galardão. Coroa da vida eterna e o galardão. E o que mais, Rômulo, ele vem fazer? Ele vem ressuscitar os mortos. Queridos, não tem nada de secreto. O Filho do Homem virá com todos os anjos, ao som de trombetas, e vem ressuscitar os mortos. Tá certo? O Filho do Homem, quando voltar, ele vai destruir os poderes do mal. Existem em Apocalipse duas batalhas. Existe a batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog. Fala, querido Saulo. A Ivoneide Pinheiro está no YouTube fazendo uma pergunta. Se eu não tiver obras, não serei salva mesmo crendo em Jesus? Pergunta aí. Agora eu quero ver aí você sair dessa aí. Capiciosa, né? Ivoneide, quando se fala de salvação, tá bom? Salvação é pela fé e pela graça. Ninguém é salvo pelas obras, tá? Primeira coisa é essa. Onde é que está isso na Bíblia, Romulo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vós sois salvos pela fé e pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá bom? A salvação é pela graça. Ou nós somos salvos pela graça, ou nós somos perdidos por não ter a graça. Ninguém é perdido por cometer pecado, não, porque todos nós somos pecadores. Nós somos perdidos por rejeitar a graça. Os dois ladrões na cruz. Presta atenção. Os dois ladrões na cruz representam os dois grupos de pessoa. Quantos eram ladrões? Os dois. Não existe bom ladrão não, tá, gente? Não conheço. Os dois eram ladrões. Agora, por que um se salvou e um rejeitou? Deus só queria salvar um? Não, Deus queria salvar os dois. Mas por que só um foi salvo? Porque um aceitou. A graça tem que ser aceitada. Porque a graça ela pode ser resistida. A graça não é irresistível. Você pode rejeitar a graça. Então, Rômulo, eu quero ser salvo. Então, receba a graça de Deus sobre a sua vida, Ivoneide. E você está salvo. Agora, você é salvo para a boa obra. Preste atenção. Você é salvo para a boa obra. Mas quem é que faz a obra em você? A graça de Cristo. E esta obra que a graça de Cristo opera em você é exatamente o que vai gerar o teu galardão. Tudo bem? Salvação, a graça. Mas a graça opera o quê? As boas obras, que vai gerar o quê? O galardão. Perfeito? Queridos, então quando o Filho do Homem voltar, ele vai destruir os poderes do mal. Em Apocalipse existem duas batalhas. Existe a batalha de Armagedon e existe a batalha de Gog e Magog. Quando Jesus voltar, é a batalha do Armagedon.
Então, a volta de Jesus também vai ser um livramento do povo de Deus. Presta atenção. Nos últimos dias, o povo de Deus vai passar perseguições fortes. Então, Jesus ele vai intervir nessas perseguições. E aí o retorno dele vai ser exatamente uma lamentação para as nações, mas será um refrigério para a sua igreja. Ele vai entregar a coroa da justiça. Paulo fala isso. E ele vai reunir o povo para o quê? Para a ceia do Senhor. Amados, preste muita atenção. Não esqueci da pergunta da minha amiga não, tá? Vou já responder. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar, Paulo tinha certeza disso, que ele ia voltar no tempo dele. Acho que foi o Clodoni que fez uma pergunta. A volta de Jesus está perto? Queridos, Paulo tinha certeza que Cristo ia voltar no tempo dele. Como assim, Romulo? Olha o que diz o versículo 51. Alguém pode ler? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eu. Leia, meu querido. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Perfeito, muito obrigado. Paulo tinha tanta convicção que Jesus ia voltar no tempo dele, que Paulo diz assim, nem todos dormiremos. O que é que ele quer dizer com isso, Romulo? Nem todos dormiremos. Ele está dizendo que nem todos morreremos, porque na Bíblia a morte é comparada a um sono. Aí ele diz, aqueles que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Preste atenção, quando Jesus voltar, e você que está preparado, você vai olhar para Jesus e você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Mas, Romulo, como assim? Ao ressoar a última trombeta. Ora, se há uma última trombeta, então houve trombetas anteriores. Quantas trombetas já foram tocadas, de acordo com o Apocalipse? Meus amados, podem ter certeza disso. Já foram tocadas 6 trombetas. A 7ª e última trombeta tem a ver com a volta de Jesus. E quando essa trombeta tocar, que não tem nada de secreto nisso, vai haver o que mais, Rômulo? Ressurreição de quem? Dos mortos. Então, a vinda de Jesus acontecerá 2 grandes eventos. A transformação daqueles que estiverem preparados e a ressurreição de quem? Dos mortos. Quem são esses mortos, Rômulo? São aqueles que morreram em Cristo. São aqueles que morreram em Cristo. Rômulo, quem foi o primeiro justo que morreu, hein? Em Cristo? Alguém pode me dizer aí? Quem acertar ganha um presente, tá? Lembrando que eu faço as promessas e a Marta cumpre, viu? Eu faço as promessas e a Marta cumpre. Quem foi o primeiro... Ela tá rindo ali, viu? Quem foi o primeiro justo que morreu, gente? Vou ajudar, não deveria, tá? Quem foi o primeiro justo que foi assassinado? Ah, assim é fácil, professor. Quem foi? Quem foi o primeiro justo que foi assassinado? Poxa, professor, que pergunta difícil, hein? Não é tão difícil, não. Vou aqui liberar aqui o microfone aqui do meu auxiliar aqui, meu amigo Saulo. Ver se ele... Bom, quem foi o primeiro justo que foi assassinado? Aí diz que vai haver ressurreição de quem? Daqueles que morreram em Cristo. Quem foi o primeiro justo na humanidade que foi assassinado? Eu acho que esse vai ser o primeiro a ser ressuscitado, com certeza. É verdade. Quem foi? Começa com a letra A, viu? A segunda letra é B. Abel, meus amigos. Abel foi o primeiro justo. Ixi, ainda bem que vocês não acertaram. Já estava aqui com medo de perder meu presente. Abel, desde o primeiro justo até Abel, até o último justo que morreu, certo? Será ressuscitado. Queridos, não tem nada de surpresa nisso. Não tem nada de surpresa nisso. Rômulo, e os vivos? Por exemplo, nós estamos vivos. Amém. A Cristina quer falar, a Cristiane quer falar. Deixa eu liberar aqui o microfone dela, certo? Eu dou 2 cliques, eu acho que tem dificuldade de liberar, mas eu vou dar um cliquezinho e vou esperar. Certo? Cristina, vou já liberar aqui teu microfone, tá bom?
Tá certo? Liberei. Pode falar, Cristiane, pode Não, falar. Rômulo, o que eu queria saber era o seguinte, mas acho que até já perdi o raciocínio, mas é o seguinte, Jesus virá duas vezes. Um é o arrebatamento. Então, no caso, existe um arrebatamento ou não? Entendi a Porque pergunta. vai passar 1000 anos, é quando Jesus volta, que vai levantar os mortos e tudo, mas só que, pelo menos o que eu sempre aprendi era isso, que quando Jesus viesse da segunda vez, ele ia julgar, mas os que estavam com ele já eram os que iam estar com ele, então não tem a segunda chance. Cristiane, é exatamente isso que pensa a maioria dos evangélicos. Eles acreditam em um arrebatamento secreto, não é? E depois é que Jesus volta. O arrebatamento vai acontecer quando? Antes da volta de Jesus ou durante a volta de Jesus? Essa é a nossa pergunta que nós temos que responder. O arrebatamento é secreto? O que é que Paulo fala? Não é? A vinda de Jesus é secreta? A vinda não é. E o arrebatamento é secreto? O que é que a Bíblia diz? Vamos lá para Tessalonicenses? Tá bom? Tessalonicenses fala sobre isso. Só um minutinho. Pois não, E Cristiane? também outra coisa também, por exemplo, eu sei que os que são dele, porque eu sei que vai ter uma grande tribulação. Só que eu acho que por ter esse arrebatamento, que Jesus vai levar os seus filhos, os filhos dele não vão passar problema nenhum nessa questão da tribulação. Isso Pronto. Estou certa no raciocínio? Pronto, não? aí é o segundo ponto. Querido Saulo, preste atenção nas perguntas para eu poder responder todas, tá? O segundo ponto é o seguinte, Romulo, a tribulação, ela é depois da volta de Jesus ou é antes? Nós temos que entender em que momentos ocorrem os eventos. A sua primeira pergunta é, a volta de Jesus não é secreta. Porque eu acho que foi o pastor, não sei se é chamado pastor, mas é o pastor, sem ser o pastor Luiz, o outro, que falou, eu acho que foi ele que falou, que tem o arrebatamento, que vai estar com a igreja depois de 1000 anos, eu acho que foi ele que falou. Perfeito. Então, vamos lá, Cristiane. Primeira coisa, a vinda de Jesus é secreta? Não é. Segunda coisa, o arrebatamento é secreto? Paulo diz exatamente sobre a vinda de Jesus. Ora, ainda vos declaro por palavras ao Senhor, isto é, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição é quando? Quando soar a última trombeta. E quando é que vai soar a última trombeta? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão. E os vivos serão o quê? Transformados. Isso quer dizer que o arrebatamento será quando? Quando Cristo voltar. Será secreto? Não será secreto, porque será o som de trombetas. Então, minha amiga Cristiane, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, a vinda de Jesus ocorrerá de uma forma que todo olho verá, não há arrebatamento secreto, e a ressurreição ocorre quando Cristo voltar, a transformação dos vivos preparados também, e que todos vão subir, os vivos preparados, junto com os mortos ressuscitados, ao encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Então, não existe um arrebatamento secreto. O arrebatamento será com a volta de Jesus. A ressurreição dos justos também será com a volta de Jesus. É um único evento. Não é separado. Não é distinto. A volta de Jesus, ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, que não é secreto. O arrebatamento, todos verão Jesus voltando, e todos verão a igreja subir em glória, e todos verão os justos ressuscitando. Queridos, preste muita atenção. A nossa amiga fez essa mesma pergunta. Rômulo, e a tribulação? Se a igreja sobe na volta de Jesus, que não há arrebatamento secreto, porque a vinda dele não é secreta,
E a tribulação? A tribulação acontece antes da volta de Jesus ou acontece depois da volta de Jesus? Queridos, a tribulação, a grande tribulação, ocorrerá antes. Onde é que está isso na Bíblia, Romo? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, o anjo pergunta a João, João, quem são estes? João responde, não sei, Senhor, tu sabes. João, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. A igreja vai passar por uma grande tribulação. Rômulo, me dá mais textos bíblicos que falam sobre isso? Daniel, capítulo 12, do 1 ao 3. No momento da grande tribulação, Jesus virá. Percebe que eu falei há poucos instantes que a vinda de Jesus também será um refúgio e um livramento do povo de Deus contra as nações? Percebe? Então, o arrebatamento é quando Cristo voltará, não tem nada de secreto, assim como também a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos. Amigos, preste atenção. Se os justos vão ressuscitar e vão se unir aos vivos em um só momento, em um único evento, que é a volta de Jesus, e os ímpios, o que acontecerá com os ímpios? Essa foi a pergunta da minha amiga que está lá em Beberibe, se eu não me engano. O que acontecerá com os ímpios? Haverá uma segunda chance para os ímpios? Não haverá. Não haverá. Apocalipse capítulo 19 diz que o resto, aqueles que não estiverem preparados, o resto será destruído pela espada que sai da boca de Jesus. Assim também como o iníquo. 2 Tessalonicenses 2:8. O céu que você conhece vai se desabar como chamas. Não existe segunda vinda, viu, minha amiga de Beberibe? Não existe segunda vinda, não existe segunda chance, após a vinda de Jesus. Não existe segunda chance após a vinda de Jesus. Porque agora nós estamos em qual período? No período da graça. Preste atenção. Eu sei que a Cristiane quer falar, mas preste atenção. Existem 3 reinos. Existe o reino do pecado, existe o reino da glória e existe o reino da graça. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos em que reino? No reino do pecado, no reino da glória ou no reino da graça? Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos no reino do pecado. Quando conhecemos o evangelho, passamos do reino do pecado para o reino da graça. Quando Cristo voltar, sairemos do reino da graça e entraremos no reino da glória. Então, quem não estiver preparado, quando Cristo voltar, já foi, será destruído. E sabe qual será a oração de desespero? Quando vier um anjo descendo com poder e grande glória, eles vão chorar. As pessoas vão chorar. Quem não estiver preparado, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, eles vão fazer uma oração de desespero. Eles vão dizer, caia sobre nós as rochas, os montes, e escondei-nos da face da ira daquele que está centrado no trono e no cordeiro. Queridos, nós temos que estar preparados agora, porque quando o Filho do Homem voltar, todos os casos já vão estar decididos. Os casos daqueles que já morreram e os casos nossos que estamos vivos. A vinda do Senhor destruirá toda essa terra. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que não vai haver aves no céu, nem homem algum, minha amiga de Beberibe. Nilce, né, Nilza? Não haverá pessoas, ninguém, após a vinda de Jesus. Não haverá ninguém, tá certo? Todos vão ser derribados. A Bíblia diz que eles só vão ser ressuscitados, eles quem? Os mortos ímpios, depois de 1000 anos, viu? Então, haverá quantas ressurreições? Haverá 2 ressurreições. A ressurreição da vida, que é quando Cristo voltar, e a ressurreição do juízo, que é depois de 1000 anos da volta de Jesus. Presta atenção. Jesus volta, os salvos são transformados. A Bíblia diz que os justos são ressuscitados. Os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que rejeitaram a graça, serão destruídos pela presença de Jesus, e depois da volta de Jesus, 1000 anos depois, é que os ímpios vão ressuscitar para o julgamento. Presta atenção, quando Jesus voltar, nós vamos para onde? Jesus vai voltar e vai ficar nessa terra? Não, nós vamos para a casa do Pai. João 14, do 1 ao 3, lembra? Na casa do meu Pai há muitas moradas, e lá na casa do Pai, nós vamos passar um período de 1000 anos. Depois de 1000 anos,
vai ocorrer a ressurreição dos ímpios. Para que essa ressurreição, Romulo? Para a condenação. Fala, querido Saulo. Nós temos algumas perguntas. O professor Flávio fez uma pergunta, mas eu creio que você já respondeu. Ele perguntou se os ímpios viverão eternamente no inferno ou serão consumidos pelo fogo, mas 2 slides atrás você já respondeu. E aqui no YouTube eu estou com 2 perguntas. A Ivoneide, ela quer saber se nós já estamos nesse momento vivenciando a grande tribulação. E o Clodomir quer saber se os 1000 anos serão o dia do juízo final, porque Cristo é tão justo que mostrará para eles que eles estão sendo julgados. É isso? Bom, respondendo à primeira pergunta, nós ainda não estamos na grande tribulação. Nós estamos nos tempos difíceis que Paulo falou, lá na sua carta a Timóteo. Haverão tempos difíceis, né? A grande tribulação, Ivone, ela só vai ocorrer depois que houver uma perseguição ao povo de Deus, não é? Então, quando as nações se unirem para perseguir o povo de Deus por causa dos mandamentos do Senhor, é que vai haver a grande tribulação, tá? Aí, qual foi a outra pergunta, querido Saulo? O professor Flávio pediu para você explicar melhor a pergunta que eu fiz aqui, eu mesmo respondi, sobre se os ímpios vão viver eternamente no inferno ou Perfeito, se eles entendi. serão consumidos pelo fogo. Entendi. Querido professor Flávio, a nossa próxima lição nós vamos falar sobre o milênio e também a doutrina do tormento eterno, certo? Existem no meio evangélico, meus amados, uma doutrina chamada doutrina do tormento eterno. Essa doutrina, ela afirma que a destruição dos ímpios será uma destruição de um fogo aonde eles vão ser queimados eternamente por século dos séculos, tá? Essa doutrina do tormento eterno, querido Flávio, é uma doutrina diabólica. Como assim, Romulo? Conversa é essa? A Bíblia fala sobre isso. Depois nós vamos estudar a Bíblia no original e ver o que significa a expressão eterno, tá? Por que é diabólica? Porque o pecado não é eterno e nem o pecador é eterno. Então, se eu disser que o homem vai ser destruído eternamente, eu estou eternizando o homem e o pecado. Tá certo? Então, o homem não é eterno. O único ser eterno é Deus. Deus vai dar eternidade para os salvos. Mas o ímpio não é eterno. Então, é errado eu dizer que eles vão queimar eternamente. Mas a Bíblia, ela usa essas expressões. Nós vamos estudar essas expressões que a Bíblia usa no original. A Bíblia não foi escrita em português, tá? A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. Preste atenção. Se eu acreditar numa doutrina do fogo eterno, eu também estou desfigurando e estou difamando o caráter de Deus. Por quê, Romulo? Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só existe uma coisa, meu amigo, você do YouTube aí, só existe uma coisa que Deus tem prazer, em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Saiba disso. Se você não gosta de perdoar, minha amiga Flávia, ela disse, Romulo, eu amo perdoar. Eu disse, Flávia, você é uma exceção. Flávia não, Marta. Marta, você é uma exceção. Mas perdoar não é fácil, não. Deus, ele perdoa de verdade. A Bíblia diz lá em Ezequiel, querido professor Flávio, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, Deus não vai eternizar nem o pecado e nem o pecador. Nós não acreditamos na doutrina do tormento eterno. Nós acreditamos na doutrina do aniquilacionismo. Deus vai dar um ponto final ao pecado e aos pecadores, a Satanás e a seus anjos. Tá bom? Preste atenção. As pessoas só vão ser condenadas e destruídas no juízo porque rejeitaram a graça. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Já já eu volto para as perguntas. Rômulo, quais são os sinais da volta de Jesus? Tem a ver com outra pergunta que foi feita aí. Queridos, haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. Já já eu quero falar do sinal do sol, na lua e nas estrelas. Eu sei que tem muita pergunta. O tempo passa muito rápido. Já são 18 horas. Então, eu vou tentar agora dar uma resumida para a gente poder reservar um tempo aí para a pergunta, tá, Cristiane? Não esqueci de você, não. Tá bom? Queridos, antes de falar do sinal no sol, na lua e nas estrelas, haveria angústia entre as nações. Por causa de quê, Romulo? Por causa do bramido do mar. Se você acha que a volta de Jesus está distante, eu quero que você tenha o mesmo sentimento que Paulo tinha.
Paulo tinha certeza que Cristo ia voltar nos tempos dele. O retorno de Cristo tem que ser iminente no coração daquele que está preparado. Olha os sinais e olha as angústias das nações por causa do bramido do mar. Olha os tsunamis que ocorreram, os terremotos. Aí foi um estudo que eu fiz minucioso dos eventos que ocorreram. Como o terremoto sempre existiu, tsunami sempre existiu, mas nunca existiu como está existindo em números e intensidade. A quantidade de pessoas que foram sucumbidas por grandes ondas, milhares e milhares de pessoas vieram a morrer. Isso são sinais claros e óbvios. Quais são outros sinais, Rômulo? Essa pandemia é um sinal, queridos, haverá grandes terremotos, epidemias em vários lugares. Em vários lugares. Coisas espantosas. No grego, essa expressão coisas espantosas está relacionada à pandemia. Você sabia disso? Coisas espantosas. Essa pandemia, esse único vírus que já matou, meus amados, mais de 2,5 milhões de pessoas. Aí você pode dizer, Rômulo, a peste bubônica, a peste negra, matou muitas pessoas, muito mais do que isso. Queridos, a intensidade é outra coisa. A forma como essa doença tem chegado é de uma forma tão minuciosa e tão misteriosa que você não tem não posso nem dizer o prazer, você não tem nem a honra de enterrar os seus próprios mortos. Essa semana me chocou o caso da Vívia. A Vívia eu não conheço, mas ela é aqui de Fortaleza. Eu vi no Fantástico a história dela. Certo? A Vívia perdeu em 20 dias o seu pai, seu irmão, sua mãe e o seu esposo. Em 20 dias. Queridos, mas a fé desta mulher aqui me admira. Ela disse, estou buscando ajuda psicológica na família e principalmente em Deus, que tem sido o meu refúgio nesse momento de dor. Meus amados, isso é óbvio e claro de que nós estamos em tempos proféticos, em tempos difíceis. Estamos na grande tribulação? Ainda não, Romulo. Mas estamos em tempos difíceis, que Paulo falou isso lá na sua carta. Haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. Se você tiver uma boa enciclopédia, você vai conhecer o dia escuro, que foi exatamente em 19 de maio de 1780, certo? O sol se escureceu, consequentemente a lua também ficou negra. As estrelas caíram, não apenas 2 ou 3, mas mais de 60 mil estrelas em 1833. Você nem eu éramos nascidos. Isso ocorreu há muito tempo atrás. Nós estamos vivendo no tempo do fim, meus amados. A Bíblia diz que breve Jesus voltará. Se você não acredita nisso, também foi profetizado que haveria um sentimento de incredulidade. Ou seja, haveriam escarnecedores. Pedro fala isso em sua palavra. Jesus compara a sua vinda a 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. A Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas subiram para a festa e as outras ficaram para trás, simbolizando que os perdidos serão destruídos, serão abandonados. Quando será, Romulo? Não sabemos o dia nem a hora. A grande pergunta do estudo desta noite, do início dessa noite, é: eu estou preparado para Cristo voltar? Se eu viesse a sucumbir agora, estaria eu preparado? Meus amados, é um tempo de nós nos avaliarmos, ver o que de fato realmente nós estamos ou não preparados. É o momento de nós colocarmos a mão na consciência e dizer, gente, nós temos que nos consagrar, porque Cristo está às portas, Cristo está muito próximo de voltar. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que perdeu um ente querido agora, para essa pandemia. Eu vi agora recentemente uma professora de Tauá enterrou 7 pessoas da sua família. Isso é muito forte. Perder uma pessoa já é ruim, perder 7. Meus amados, nós temos um tempo da graça, onde ainda existem graça. As profecias já estão claras. Muito em breve, aquele que há de vir, virá. Aquele que há de vir, virá. Muito em breve. E nós temos que estar preparados para o dia e para a hora. Amém? Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Eu sei que tem perguntas aí para serem respondidas. E pela graça de Deus nós vamos responder. Mas eu quero fazer um apelo no seu coração.
Eu quero que você escute, eu quero que você veja, analise, que você observe esse vídeo que nós vamos passar agora, que fala sobre o retorno de Jesus. E eu quero que você idealize. Rômulo, ele vai voltar? Vai. Ele vai voltar. E a grande pergunta não é saber quando ele vai voltar, mas estar preparado para quando ele voltar. Eu quero fazer um apelo a você em nome de Jesus. Eu quero que você idealize a volta de Jesus. Eu quero que você escute esse vídeo e veja que os sinais já estão a cumprir. Estão ouvindo o áudio? Tá mudo, Rômulo. O áudio tá mudo? Vai lá em opções aqui, ó. E compartilhar o seu som também. É nos 3 pontinhos, né, Saulo? Nos 3 pontinhos você põe em compartilhar som. Pronto. Agora sim. Isso, agora sim. Cristo está às portas. Quando ele voltar, ele vai levar você para o lar. Eu posso ouvir Onde é o lar, Rômulo? A casa do Pai. o poder dos ventos. Lá nós vamos passar umas férias de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3. A vinda do Senhor será com glória, grande glória. E bem mais Não há arrebatamento secreto. A igreja será arrebatada na volta de Jesus, ao som de posso trombeta. quase ouvir 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O restante dos mortos, dos ímpios que não estiverem preparados, serão destruídos pela presença do Senhor. Apocalipse capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Em que lado estaremos? No grupo dos salvos ou no grupo do perdido? Essa decisão cabe a mim e a você. Hoje existem graças. E essa é a nossa decisão. ao meu redor. Profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor,
profecias estão se cumprindo. As profecias, queridas, são claras, são óbvias. Eu quero fazer uma oração para você que quer se preparar para a volta de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração para você que está passando por algum momento de dificuldade e acha que sua esperança já se cumpriu. E se você gostaria de se preparar, disse, Rômulo, eu quero estar pronto quando o Senhor voltar. Eu vou pedir em nome de Jesus para você colocar suas mãos e nós vamos fazer uma oração de intercessória. Nós vamos pedir ao Senhor da glória que derrame sobre você o Espírito Santo e você receba do Senhor uma bênção. Você receba do Senhor a salvação. Você receba do Senhor a graça de Cristo para continuar. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para ele. Eu sei que talvez você perdeu alguém, mas saiba de uma coisa. A pessoa que você perdeu está apenas um segundo. A pessoa que você perdeu, talvez para a Covid, ela está um segundo da volta de Jesus. Como assim, Rômulo? Como assim, professor? Ela está um segundo. Porque quando o Senhor da glória voltar, ela não vai nem perceber o tempo que ela dormiu. A morte, filhos e filhas de Deus, é comparada a um sono, a uma inconsciência da mente quando a pessoa morre. E eu quero orar para você, para estar pronto para quando o Senhor voltar. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor escreva no livro da vida o nome dos meus irmãos, que aqui estão comigo, no Zoom e no YouTube. Mas eu quero também interceder por a família de cada um deles, que precisa, ó Pai, estar preparado para o dia da volta de Jesus. Pai, em nome de Cristo, perdoa os pecados nossos, perdoa as nossas transgressões e escreve no livro da vida do Cordeiro os nossos nomes. A salvação é unicamente pela graça, Senhor, e precisamos de graça, a graça do alto, para estarmos salvos. Em nome de Jesus, nos salvas para a tua honra e para a tua glória. E como aquele ladrão na cruz orou, lembra-te de nós quando vieres com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Grande Saulo, vamos para as perguntas aí, né? Que eu creio que são muitas. Não, eu fui te interrompendo e já fui passando, assim, então você já respondeu todas. Tudo ok? Só tem uma do Clodomir, tá? A última que eu acho que é a única que você não respondeu. Ele perguntou se o juízo final vai ser durante os 1000 anos. Que é nesses 1000 anos que Jesus vai dar oportunidade para os ímpios perceberem por que se perderam. Querido Acho que Clodomir, são duas perguntas em uma só, né? são duas perguntas em uma só. A pergunta dele está mais relacionado, meu amigo Saulo, para a nossa próxima lição, que nós vamos estar sobre o milênio, tá bom? É o tema sobre o milênio, tá certo? Mas, ó, a Bíblia fala de três momentos do juízo, tá, meu querido Clodomir? Só adiantando, tá? Existe um juízo que é antes da volta de Jesus, existe um juízo que é durante o milênio, e existe um juízo depois do milênio, tá? Mais uma vez, existe um juízo antes da volta de Jesus, existe um outro juízo durante o milênio e existe um juízo depois do milênio, tá certo? Esses são os 3 juízos, tá bom? Ou melhor dizendo, as 3 fases do juízo. Juízo pré-advento, antes do advento, juízo de confirmação durante o milênio e juízo de execução depois do milênio, tá certo? Nesse exato momento, nós estamos na graça de Deus e nós também estamos no juízo. A diferença é que nesse momento, nessa primeira etapa do juízo, nós não somos julgados pelas nossas obras. Olha que coisa interessante. Nós somos julgados pelas obras de Cristo. Por isso que nós somos salvos. É muito melhor ser julgado agora do que ser julgado depois. Por isso que quando você faz a entrega a Deus, quando você decide a receber Jesus como a graça,
você agora está no juízo de Deus, mas você é julgado não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. Percebe? Então, ser julgado primeiro é bom. Esse é o julgamento primeiro. Quando Jesus voltar, ele já vai trazer a relação dos salvos. Percebe? Dos nomes dos salvos. Ou seja, quando ele vier, ele já vai trazer o veredito, o induto, para aqueles que aceitaram a salvação. Rômulo, e a ressurreição dos justos? Se quem não ressuscitar na primeira, isso quer dizer que ele está perdido? Exatamente. Quem não ressuscita na primeira, vai ressuscitar só na segunda, depois de 1000 anos, que é a ressurreição do juízo. Tá certo? Rômulo, existem segunda chance após a volta de Jesus? Não existe. Onde é que está isso na Bíblia, Rômulo? 1 Tessalonicenses 2:4, certo? Apocalipse 19:15, certo? E 2 Pedro 2:3, tá? Só existe salvação agora. Hoje é o tempo da salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Amém. Muito boa essa memória. Essa memória é muito boa. Martinha, você quer falar alguma coisa? Seu microfone está ligado? Só um minuto. A irmã Nilza quer falar. Eu vou liberar aqui para ela. Libere, por favor, meu querido. Me ajude aí nessa tecnologia. Ative o seu microfone, Nilza. Clica aí no botão ativar. Tem um botão ativar microfone aí no cantinho embaixo. Clica nele aí. Martinha, enquanto ela está ativando, pode falar. Ok, vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Estamos. Ok. Estão? Pode falar, Martinha. Perfeito. Sim. Eu quero agradecer, né, por estarmos aqui todos, né? E eu fiz o convite para a Cristina, ela está aí, graças a Deus. Amém. Né? Fiquei feliz por ela estar participando. E também o Teixeira, né, nosso irmão Teixeira, que nos abandonou. Acho que ele está ouvindo. Agora ele ouviu. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vocês moram aqui, ó, no coração, viu? Só isso, Amém. quero só agradecer. Amém, amém, Marta. Deus seja louvado. Meus querido Saulo, tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Já são 18 horas e 19 minutos. Não. Meus irmãos, o tempo passa muito rápido, não é? Não. Já vai. Tranquilo? Então, me despeço Todas aqui. as perguntas que você fez já foram respondidas. É só mesmo agradecer o pessoal, a presença, muita gente no YouTube também, e a presença de vocês aqui no Zoom. Deus abençoe a cada um de vocês, foi muito legal a participação de todos. Muita gente participando, perguntando, comentando. Foi bem interativo hoje, gostei bastante. Amém. Eu agradeço a participação e o apoio aí do nosso querido Saulo, tá bom? E eu quero que vocês divulguem o nosso canal, né, Martinha? No YouTube, né? Sim, e também com certeza, no Zoom, né? Quanto mais gente nós tivermos no YouTube, mais nós abreviamos a volta de Jesus, né, Martinha? A Bíblia diz que o último sinal da volta de Jesus é este evangelho for pregado, Mateus capítulo 24, versículo 14, a todo povo, nação, tribo, língua. Então, vamos divulgar o canal, vamos divulgar as aulas, tá bom? Eu quero agradecer aqui imensamente a participação de todos, e eu vou colocar esta aula que eu tenho, eu vou colocar ela no meu WhatsApp. Quem quiser pode me solicitar. Romulo, me manda a aula gravada, e eu mando a aula gravada, que eu tenho ela com todo o conteúdo e mais detalhes. Romulo, não ficou muito claro, eu queria recapitular, e eu vou te mandar essa aula pelo WhatsApp. Oi, Martinha. Irmão, também eu quero desejar a todos vocês uma feliz semana, que Deus derrame bênção sobre bênção para cada um de nós, e principalmente proteção para nossos familiares, né? Porque estamos passando um momento muito caótico, mas Deus está à frente. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos ter fé. Vamos ter fé. Nós temos que estar firmados na rocha, que é a pedra do nosso Senhor Jesus. Só isso. Amém. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos os participantes. E quem puder, divulga o nosso canal, tá certo? Sábado nós temos a aula de 9 às 10 e no domingo das 17 às 18. Quem não puder assistir no sábado, né, querido Saulo? Assiste no domingo. Um abraço. Ficam na paz. Amém. Saulo quer falar? Liga o microfone, está desligado. Lembrando que quem está no YouTube, clica lá no joinha assim, para curtir. Sim, lógico, e se inscrever no canal
E vai ficar gravado essa aula lá no YouTube. Se quiser assistir depois, vai estar lá gravado. Perfeito. Obrigado, querido Saulo. Um abraço. Valeu, Que Deus professor. abençoe, uma ótima semana. Boa noite.